Fala, meu povo, tudo certo? Tô de volta aqui hoje para falar sobre a classificação espanhola, sobre a França no placar de 2-0 no primeiro jogo, na primeira semifinal da Copa do Mundo. Antes de começar a falar sobre o duelo, sobre outras coisas que vem pela frente, já vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no canal, caso não esteja inscrito. Então vamos embora falar, porque essa vitória por 2-0 da França, ela tem diversas questões, né? Algumas inclusive que eu vou até além do que aconteceu durante os 90 minutos. Mas falando sobre o geral, sobre a Espanha voltar para essa final de Copa do Mundo depois de 16 anos, né? A gente viu uma Espanha que tinha feito um ciclo espetacular. Foi a melhor seleção da Euro, não à toa foi campeã. Fez uma Nations também de altíssimo nível, mas chegou na Copa do Mundo apresentando futebol abaixo do que era usual. Eu cheguei a ressaltar aqui que a Espanha tinha feito dois bons primeiros tempos e talvez nem dois bons jogos, mas os bons primeiros tempos contra a Arábia Saudita e contra a Áustria. E de fato a Espanha ficou devendo futebol depois disso. Nesse jogo contra a França, a situação mudou. Então vamos falar? Antes de ir para a bola rolando, a Espanha veio com a mesma solução que o De La Fuente tinha escalado na partida anterior, sem nenhuma mudança, com o meio de campo mantido com Fabian Ruiz, Rodri e Dani Olmo. Pedro continuou no banco. Enquanto a França, o Deschamps fez a troca usual, começou com Barcola e não com Desiré Doué, manteve o dinheiro na lateral esquerda e no meio de campo voltou com o Tchouaméni. Eu até não esperava, tanto que eu cheguei a falar isso no vídeo de ontem, não esperava que o Tchouaméni fosse se recuperar tão rápido. Ele se recupera e começa de titular num possível erro do Deschamps. Eu vou já dizer por quê. A bola rola e já com uma expectativa de que a Espanha tem como forma normal de jogo ter a bola e ir para cima do adversário. Então, por mais que o De La Fuente tenha conhecimento de que a França talvez seja o time com mais nomes fortes, a Espanha tem um coletivo muito presente e tem uma forma de jogar muito clara. A Espanha não é das seleções que troca forma de jogo a depender do adversário. E de fato a Espanha não trocou. Logo nos primeiros minutos, a Espanha começa indo para cima e faz do primeiro tempo um jogo sob seu controle. A gente tem um gol, né, que é de um lance muito bobo do Digne, dele não perceber que o Yamal estava vindo, na tentativa de chutar a bola para frente, ele acaba chutando o Yamal, o juiz marca pênalti corretamente, e o Oyarzabal vai para a cobrança e faz o seu quarto gol na Copa do Mundo. E importante dizer que o Oyarzabal é um dos batedores da seleção espanhola, então por isso ele cobrou e não o Yamal, né? Porque já vai ter gente teorizando sobre isso. E é importante ressaltar que o Oyarzabal é esse jogador, sim, de cobrar bola parada, de cobrar pênalti na seleção. Não à toa ele tem 4 gols na Copa do Mundo e é um dos caras decisivos em outros jogos decisivos que envolveram a Espanha nos últimos anos. Então o Oyarzabal abre o placar para a Espanha, mas muito mais do que isso, essa força ofensiva da Espanha, ela prejudica, ela quebra muito da estrutura da seleção francesa. Como eu falei, o Tchouaméni começa de titular hoje. E de fato ele não fez um bom jogo. Nem ofensivo, nem defensivamente. A ponto de que o Rabiot teve que se desdobrar demais para marcar. Não à toa, ele leva um cartão amarelo muito cedo e ele chega a fazer uma falta no final do primeiro tempo, que é até justificativa para que o Deschamps opte por tirá-lo e colocar o Koné de volta ao time titular. Exatamente para evitar uma expulsão, evitar um cartão vermelho. Então, Rabiot, que fez uma Copa muito decente até aqui, acabou nem conseguindo terminar a Copa em campo. Mas, voltando a falar da Espanha, realmente a gente viu uma pressão tão grande que fez com que a França não conseguisse jogar. Os nomes do ataque da França, nas poucas vezes que tentaram, não tiveram sucesso algum. E aí sim, a Espanha consegue controlar, consegue fazer 1-0 e termina o primeiro tempo com esse placar, numa partida muito sólida, numa partida muito tranquila. Para a segunda etapa, aí sim a gente vê a França, o Deschamps promovendo alterações, né? Eu cheguei a falar aqui do Koné no meio de campo, mas entram também o Cherki, entra também o Doué no lugar do Barcola, mas o que a gente vê é ainda assim uma França que conseguiu produzir muito pouco. E aí, possivelmente, eu vou até antecipar uma crítica que eu deixaria para fazer mais adiante no vídeo, que é: a França tem nomes muito bons no ataque, e a gente falou isso durante toda a Copa do Mundo. Hoje, esses nomes falharam. O Cherki entra e entra muito mal. O Cherki ele faz uma Copa extremamente preguiçosa.
Eu cheguei a falar aqui que ele poderia talvez brigar por uma vaga titular, isso nos amistosos que ele faz antes, mas o Cherki termina uma Copa do Mundo com a impressão de que ele nem queria estar ali. E aí vou abrir para falar do segundo gol da Espanha, que vem de uma boa jogada do Pedro Porro, uma linda tabela com o Dani Olmo, que só devolve e o Porro faz o segundo gol, tirando a bola bem do Manhã. É uma bola que é para o Doué ter acompanhado, ele não acompanha. Não só o Barcola não conseguiu fazer muita coisa no primeiro tempo, como o Doué falhou defensivamente, na bola que ele tinha que acompanhar, como ofensivamente. A França tem uma oportunidade que o Unai Simon saiu do gol e o Doué não tem força para finalizar. E aí também o Ousmane Dembélé, que fez os seus primeiros gols pela França numa Copa do Mundo, fez 4 gols no total, e no jogo de hoje deixou para ter suas oportunidades apenas nos acréscimos da segunda etapa. E o Mbappé também pouco conseguiu fazer, no máximo foi aquela falta cobrada já nos minutos finais. Então a Espanha vence por 2-0 com 2 grandes méritos. Tanto a vitória, tanto a construção da vitória, como também conseguir parar o ataque francês, que vinha sendo tão espetacular nessa Copa do Mundo. E aí, quero ressaltar uma coisa aqui sobre a seleção espanhola, porque a Espanha, principalmente da Euro, ela tinha um futebol muito importante pensado nos pontos. A Espanha na Euro tinha laterais que era o Carvajal na direita e se eu não me engano é o Grimaldo que começa como titular na Euro, mas depois o Coelho assume a posição e vai até a final. E mais à frente a gente tem o Yamal e o Nico Williams, que são os 2 grandes jogadores da Espanha, no máximo junto ali ao Pedro no meio de campo, talvez até o Rodri. Na Nations, essa Espanha com força nas pontas, ela se mantém. Só que para essa Copa do Mundo, por conta de lesões, o De La Fuente acaba tendo que mudar, e a Espanha inicia a Copa do Mundo lá contra Cabo Verde, jogando com 5 meias, e não 2 pontas. E entram o Torres, que assim, eu posso considerar como ponta também, tá? Mas do outro lado, era um meia de fato. E isso fez com que a Espanha se desequilibrasse no primeiro jogo contra Cabo Verde. Depois o Yamal entra, depois o Baena entra do lado esquerdo e as coisas passam a melhorar para a Espanha na Copa. Nesse jogo, eu acho que isso foi o melhor momento. Porque por mais que o Yamal não tenha feito o seu grande jogo na Copa, eu preciso também falar sobre laterais. O Cucurella, ele começa o jogo contra Cabo Verde, toda a fase de grupos do Cucurella, inclusive, é de bastante ofensividade. É do que a gente já via muito do lateral ex-Chelsea, agora do Real Madrid, fazer, de sair lá de trás e vir atacando, subindo por dentro. Mas a Espanha começa a Copa do Mundo com o Llorente na lateral direita, que faz muito bem a função, tá? Nas últimas 2 temporadas pelo Atlético de Madrid, o Llorente foi muito bem na lateral direita. Melhor do que ele vinha sendo, melhor dizendo, como ala direita, né? Melhor do que ele vinha sendo utilizado no meio de campo. Tanto que ele se tornou o ala direita titular do Simeone. Depois que o Llorente acaba saindo e o Pedro Porro acaba entrando, a gente vê uma melhora da Espanha. Então o que a gente viu da Espanha de fato foi essa melhora no torneio. O Cucurella começa a Copa sendo talvez o mais preocupado em conseguir construir, em conseguir aparecer lá na frente para a seleção da Espanha. E a Espanha chega na final do torneio não só com o Cucurella ainda muito bem, mas também com o Pedro Porro fazendo uma boa Copa, mas também com o Yamal funcionando lá na frente, mas também com o Baena aparecendo do lado esquerdo do campo. E aí, obviamente, eu preciso falar do que hoje melhor funcionou no meio de campo da Espanha, que foi o Rodri. O Rodri, eu cheguei a falar isso aqui, não fez uma boa fase de grupos, ao meu ver, assim como o Pedro, não matou o Pedro e banca, mas o Rodri começa a melhorar no mata-mata. E nesse jogo, ele faz a partida mais espetacular do torneio. Nesse jogo, o Rodri relembra o Rodrigo de Manchester City de anos atrás. E também da Euro, né? Partida muito boa do Rodri. Hoje foi aquele tipo de jogo que você entendia o que ia acontecer, independente dos 21 jogadores ou dos outros 21 jogadores que estavam em campo, mas muito a partir do Rodri. Além disso, Dani Olmo deu uma assistência, também fez uma boa partida. Fabian Ruiz, que é aquele ditado, né? Fabian Ruiz do PSG, treinado pelo Luiz Henrique, já é muito bom.
o Fabián Ruiz, comandado por Luis de la Fuente na seleção espanhola, consegue ser melhor ainda. Então, com todos esses méritos, além de defensivos, além de conseguir parar o ataque da França, olha com uma linha de zaga que ainda assim foi muito debatida, né, sobre o Cubarsí e Laporte, e também conseguir parar o Olise, conseguir parar o Mbappé, conseguir parar o Barcola, o Doué, enfim. Além disso, além desse mérito defensivo, também tem um mérito muito ofensivo de ter conseguido evoluir durante o torneio. Seja pelas trocas, como a entrada do Fabián Ruiz, do próprio Dani Olmo, do Baena, ou do Pedro Porro no lugar do Llorente, seja por quem terminou o torneio muito melhor do que como começou, caso do Oyarzabal, caso do Roda, que para mim foi o melhor em campo. Tá? Então, com todos esses méritos, a Espanha volta a uma final de Copa do Mundo depois de 16 anos. Uma preocupação, a França vai para terceiro lugar, que é um jogo não tão importante, mas aí eu digo uma preocupação até para além disso, talvez até para o futebol de clubes, é o Saliba. O Saliba sente na primeira etapa, é substituído pelo Lacroix, então vamos ver o que vai acontecer. O Saliba, que para mim, vem sendo o principal, o melhor zagueiro do mundo nas últimas temporadas, até de altíssimo nível no Arsenal, principalmente. Uma coisa que eu acho bacana falar, que eu acho muito importante, eu talvez volte nesse assunto quando eu falar de seleção brasileira, quando a Copa acabar, mas eu já quero dar uma adiantada aqui, porque eu acho isso muito valioso. A Espanha chega à final da Copa do Mundo de 2026. A Espanha esteve nas últimas duas finais de Olimpíadas no futebol masculino. Por que eu acho isso importante? A Olimpíada no futebol masculino, ela não tem o mesmo peso do que no futebol feminino ou do que em tantos outros esportes, né? As Copas do Mundo de base, às vezes, são até mais valorizadas do que os Jogos Olímpicos. Mas eu preciso falar isso aqui. A Espanha enfrenta o Brasil na final das Olimpíadas de Tóquio. E lendo a escalação para vocês, a Espanha vem num 4-3-3, com uma seleção comandada com o Luis de la Fuente, com o Unai Simão no gol, titular na Copa, Rio na lateral direita, Eric Garcia e Paul Torres na zaga, Cucurella na lateral esquerda, titular na Copa, o meio de campo, Zubimendi, Miquel Merino, 2 gols nos últimos 3 jogos da Espanha na Copa, Pedro começou como titular na Copa, e no ataque o Asensio, o Dani Olmo, também titular, e o Oyarzabal, autor de um dos gols contra a França. Ou seja, boa parte da seleção espanhola da final de 2021 não só foi convocada, como foi titular nessa Copa do Mundo. E aí, se eu puder falar também sobre a final contra a França nas Olimpíadas de 2024, aquela Espanha tem ainda o Cubarsí como titular, tem também o Alex Baena como titular, muito mais numa função de 10 do que atuando pelo lado do campo. Também tem o Fermín López, que chegou a ser cogitado, né? Enfim, da França, eu até posso observar alguns nomes também. O Koné esteve lá, o Olise esteve lá, o Mateta, que foi reserva hoje, também esteve lá. Désiré Doué e Cherki também estiveram lá. E aí é uma coisa que vale a pena observar, porque mostra como as competições de base estão entregando resultados para as seleções principais. França e Espanha, e principalmente a seleção espanhola, não frequentaram as últimas finais olímpicas à toa. Ah, mas o Brasil também frequentou a final olímpica de 2021, também frequentou a final olímpica de 2026, de 2016. Só que com uma diferença. Da final olímpica de 2021 em Tóquio para essa Copa do Mundo, só tivemos Matheus Cunha como convocado e titular e Bruno Guimarães como convocado e titular. Ou seja, nenhum outro titular daquela final entre Brasil e Espanha de 2021 esteve na Copa do Mundo. Não estou falando que foi titular, não esteve. Antony não foi convocado, Richarlison não foi convocado, Diego Carlos não foi convocado, Santos, Arana, enfim. Nenhum outro apareceu no grupo de 26 da seleção brasileira. Isso talvez seja mais uma explicativa, mais uma justificativa da nossa falha, não do nosso fracasso, não quero usar essa palavra, mas da nossa falha em conseguir voos maiores nessa Copa do Mundo. Mas quem com certeza conseguiu foi a Espanha, finalista da Copa. A Espanha volta a jogar no domingo, a França volta a jogar no sábado, mas amanhã
Antes disso tudo, tem vídeo falando de Argentina e Inglaterra para vocês. Novamente, eu vou pedir para você deixar like nesse vídeo, se inscrever no canal caso não esteja inscrito e também ativar o sininho para continuar recebendo as notificações do canal. Eu vou ficando por aqui. Fui!